Bom, eu comecei na literatura aos 17 anos. Né? Comecei a escrever poesia, eu já fazia música, eu era músico, sou compositor, tenho algumas músicas gravadas. Eu comecei com a literatura a fazer letra de música e depois comecei a fazer poesia, aos 17 anos, 18 anos, por aí. E daí eu fui desenvolvendo, né? Fiquei algum tempo afastado, mas sem deixar de escrever, né? Há anos atrás, eu também ganhei alguns prêmios de literatura, tanto em Belo Horizonte como fora da cidade também, em Brasília, em Goiânia, em Rio de Janeiro, ganhei alguns prêmios com livro de poesia. E quando foi agora na pandemia, eu resolvi escrever romance. Escrevi um romance chamado Sumidouro, que foi editado, foi publicado em 2022. Depois escrevi mais dois romances. Um que chama Obra, A Vida Provisória, que eu editei pelo meu escritório, e Suburbano Invasor, que eu editei pela Caravana. Antes fosse o seu entendimento, minha senhora. Para meus pais, familiares e amigos, até os 7 anos eu fui Marcílio Jorge. No curso primário, esse matuto que vos fala se descobriu Achado Jorge. O de não responder à chamada, por desconhecer o nome oficial de registro. Antes fosse o nome invertido, Jorge Achado. Me perdi na desconstrução do Marcílio, vendo o falso achado roubar meu nome. Cheguei à escola Marcílio e saí achado. Bom, eu sou Osias Ribeiro Neves, sou escritor, e a literatura para mim hoje é tudo, eu vivo de literatura. Né? Eu tenho um escritório de histórias, que é uma editora também, e que escreve biografias de histórias de empresas, né, de institucionais, história de cidades, trabalho com projetos desse tipo. E publico meus livros também. Né? Meus livros com romance, eu tenho 3 romances publicados, tenho 2 livros de poesia publicados, e estou com esse livro novo aqui, pela Caravana. É o segundo livro que eu lanço pela Caravana. O primeiro foi Suburbano Invasor, que é um romance, e agora estou lançando esse livro aqui, que é uma prosa poética sobre Brasília, sobre a construção de Brasília, né, as pessoas que construíram Brasília, principalmente os nordestinos que estiveram lá. Após longos dias socalejando nos lombos dos paus de arara, os migrantes arrancharam-se lentes na imensidão do Planalto. Aptos em sobreviver às secas e à fome, mostravam-se preparados para a guerra. Improvisados operários puseram-se na escavação de trincheiras na terra quente e dura, quase como a do Nordeste, sem decifrar ao certo de onde viriam os inimigos. Não, não sou de Brasília, mas tenho uma filha que mora em Brasília e vou muito a Brasília. Desde algum tempo eu estou indo muito a Brasília. Conheço um pouco da cidade, conheço a história da cidade, né, que a gente já tive um escritório em Brasília também, escritório de histórias, teve uma filial em Brasília. Então a gente trabalhou também em Brasília nessa área de escrever histórias de instituições, lá em Brasília, de políticos também. Mas, assim, é uma cidade muito bela, né? Mas que quem construiu a cidade não mora na cidade, mora fora da cidade. Né? Brasília não... A periferia de Brasília, a Brasília aqui é tratada como uma ilha de miséria por todos os lados. A minha escrita é ancorada na realidade da vida suburbana. Né? Eu sou um sujeito suburbano. Né? Nasci na periferia de Belo Horizonte, vivi lá até 27 anos, e hoje moro também na periferia. Né? E Ouro Preto, memória e ancestralidade, é um tema instigante, né? Pois a cidade de Ouro Preto talvez seja a história mais profunda do Brasil. É prosa poética, né? O livro de Desenredo é uma prosa poética sobre Brasília. Né? A minha leitura sobre Brasília, que eu trato às vezes com texto, e às vezes um texto poético, às vezes poesia pura também, dividindo em várias partes essa história aqui. Que o final retoma o início da chegada dos migrantes e para onde que eles foram depois. Então essa é a história desse livro.
doutores aventureiros chegaram falantes à nave imaginária. Do Rio de Janeiro trouxeram o mar no odor dos sovacos, o caviar e o uísque no bolso dos paletós e nas maletas. De Minas traficaram o queijo, a cachaça, o ferro, o cimento e a viola caipira. A juntar os nordestinos, mineiros, cariocas e goianos, assanharam paus para erguer no árido cenário o Palácio do Catetinho. Dilermando Reis descontraía a trupe, dedilhando o violão à sombra dos ipês. J.K. cantava peixe vivo à capela. Niemeyer desenhava linhas curvas no chão virgem. Lúcio Costa abria vias, caixotes e tesourinhas no terreno improvisado entre as saúvas. Boller Marx observava o cerrado e, como Deus, planejava os jardins do Éden, enquanto Joaquim Cardoso calculava poeticamente as femininas sensualidades da mágica arquitetura. Jovim Villa-Lobos, Brasileiro e Vinícius Drummond de Moraes recolhiam elementos para a Sinfonia da Alvorada entre uma e outra dose de uísque. Nada deteria os chegantes, nem os mosquitos, nem os micos, nem as emas, nem as cobras, nem as aranhas, nem mesmo o calor e a falta de mulheres. Trecho do livro Desenredo, de Osias Ribeiro Neves.